Olá, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Comigo está tudo bem, espero que vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, peço que você se inscreva, assine o sininho das notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade que eu vier trazer por aqui. Curta, comente, compartilhe com o que achar conveniente e válido. Aqui na descrição do vídeo tem informações importantes, bem como meu contato direto com a rede vizinha, do qual tem um link que vocês vão chegar até a rede vizinha. Lá tem um post fixado com valor promocional para a primeira tiragem. Tem também aqui na descrição o link do contato de quem realizou esse banner, quem fez esse banner lindo, maravilhoso, tá? É o Túlio. Para quem quiser contratar o serviço dele, tem o link direto com a rede, com o contato dele, tá? Eu vou pedir que vocês não peguem para vocês aquilo que não ressoar, peguem apenas aquilo que ressoar para vocês, o que não for para vocês, soltem para o universo, tá? Essa mensagem é intuitiva, coletiva, atemporal. Eu vou pedir que vocês ignorem qualquer tipo de barulho externo. E vamos ver qual é a comunicação que nós temos para quem irá assistir esse vídeo. Para o coletivo. O Sol. A Morte. O Diabo. A Gravidez. Tem alguém aí precisando se... O Trem. Negatividades precisam ser retiradas, tá? Através de um banho, seja qual for o meio que vocês precisem aí, né? A família. Como eu sempre falo, as minhas tiradas elas falam muito sobre a questão de prosperidade profissional e financeira. Só se eu ver que é algo muito óbvio, né, que seja em caráter diferente, que eu vou atribuir. Fora isso, eu vou falar sobre a questão de prosperidade profissional e financeira. E se você tiver aí alguma questão que se encaixar, que não seja dessas áreas, você pode ficar à vontade. Assim como a energia pode estar espelhada, pode estar alterada a área da sua vida que eu estiver falando aqui. Então pode estar falando sobre outra área. Mas aqui eu vejo sobre uma negatividade que precisa ser retirada do seu caminho. Seja através de uma pessoa, seja através de energias, ou então banhos que vocês precisem fazer, ideias que vocês precisam abrir mão, para algo prosperar no caminho de vocês. Casamento. Sábios. A cabra. Tá vendo? Nesse deck aqui, essa carta ela fala sobre questões de negatividades, invejas. Eu vejo a cabra como sendo... vai variar, tá? Para muitos aspectos. Dependendo, ela pode falar sobre bom direcionamento de alguma questão. Dependendo, ela vai me falar sobre obstinação. Dependendo, se for no aspecto negativo, vai falar sobre uma pessoa teimosa. Vai depender para cada pessoa. Mas aqui, como eu acabei de tirar e eu vi uma mensagem sobre negatividade, estamos falando sobre uma questão de cuidado com questão de inveja e negatividade gerais que vocês precisam limpar para poder ver novos horizontes, para poder ver as coisas com otimismo, novas perspectivas. Claro, fica para mim, por favor, a carta da família. Vocês precisam fazer algum tipo de limpeza aí, tá insistindo muito nisso. Proteção divina. Tá vendo? Para alguns aspectos vocês vão precisar contar aí com ancestralidade. Uma família espiritual que eu vejo aqui. Para poder afastar essa negatividade. Eu não gosto muito dessa coisa de levar a tiragem para um lado espiritual. Mas eu tô vendo aqui auxílio espiritual, ancestral mesmo. Egrégora espiritual.
que vocês vão precisar dessa egrégora para poder fazer essa limpeza aí. Para quem não acreditar nisso, utilizar de frequências energéticas, fazer Ho'oponopono. Ho'oponopono não tem conexão com questão de espiritualidade apenas, tá? O Ho'oponopono ele também faz um trabalho no seu inconsciente. Tá vendo? Para uma coisa próspera, uma coisa frutífera, uma coisa fértil vir, para haver uma movimentação, precisa trazer esse contato aí, como eu já falei para vocês, ou através de uma família, uma egrégora espiritual, ou então através de um trabalho de limpeza que deve ser realizado. Tá vendo? Para muitos você vai precisar de obstinação e uma parceria realmente. Uma parceria com essa egrégora. Vou tirar mais caixas para ver mais sobre essa situação. Não gosto quando a tiragem vai muito para esse caminho espiritual, não. Eu gosto de fazer uma tiragem mais... eu esqueci qual é o nome. Sem categorização espiritual. Porque tem muitas pessoas que acreditam na tiragem, como eu hoje acredito na tiragem, como sendo algo energético, frequencial. Não é algo voltado ao espiritual específico. Pularam muitos, não vou aceitar. Mundo. O dinheiro. Aqui a carta do mundo tá me falando sobre a maldade. Eu vou finalizar de tirar, que aí eu falo pra vocês. Trabalho. As chaves. Eu vejo que houve muita maldade aqui em relação às coisas que vocês estavam construindo, principalmente no que se refere ao financeiro. Então isso pode estar falando de golpes, pessoas que se aproveitaram. Casamento. Doente. O diabo. Para algumas pessoas aí tem que fazer essa limpeza, tem que fazer esse tipo de associação, seja como for. Porque a carta do doente me fala muito sobre uma questão de perda de forças, cansaço em relação a trabalho. Vocês podem estar perdendo suas forças em relação ao trabalho, pensando em desistir em relação ao caminho de vocês. O homem. Porque vocês sentem que vocês constroem. Aqui, depois do mundo, vem a carta do trabalho. Aqui vem a carta do dinheiro. Só confirmando que é nesse aspecto, é desse aspecto que a gente está falando. Claro que em outras conotações a gente consegue fazer outra identificação do significado dessas cartas. Mas é que eu vejo que é muito em relação a essas questões. Vocês devem ter tomado muitos golpes. Vocês construíam algo, vinha alguém e derrubava.
E aí tem condições de pessoas que vêm com auxílio em relação à questão do trabalho, né? Eu já falei isso, eu acho que em outras tiragens. Vem auxílios em relação. Pode ser auxílio através de ideias ou até auxílio em relação a alguém que queira formar uma parceria profissional e vocês não querem mais aceitar, porque já houveram muitas maldades, olha. Muita maldade em relação a pessoas que diziam que estavam aí fechando com vocês e só se deixaram assim. Essa carta, algumas vezes, elas me vêm muito com a ideia de abandono, olha. Com a ideia de ser largado no chão, largado no chão. Principalmente a ideia de abandono. Foi muita maldade. Pode ter havido muito, então, uma questão de abandono também. Uma pessoa que disse que ia fechar uma parceria com você e depois desistiu. Uma pessoa que se aproveitou do seu trabalho e depois partiu, né? Isso já aconteceu muito, abrindo parênteses aqui, já aconteceu muito comigo. Ontem mesmo eu estava falando num grupo de tarô, de baralho, de cartas que eu participo, sobre essa questão. Clientes que não dão valor. Consulentes que não dão valor ao que você faz, eles conseguem seu intento e depois nem vêm dar um feedback positivo para você. Não é que a sua ideia de trabalho, não é que a sua força tem que estar embasada nisso, né? Mas o fato de pessoas serem gratas faz você desistir da humanidade, faz você desistir de querer ajudar pessoas, querer curar pessoas. E aí aqui, olha aqui a chave com as ramificações, com os ramos verdinhos brotando. Aqui nesse caso específico, eu falo sobre uma questão de necessidade de cura, o que se refere ao profissional e o financeiro. Você pode também estar se sentindo desalentado, pode estar sentindo incapacidade em relação à questão do financeiro, em relação ao profissional. Pode estar sentindo que você não é digno em relação ao trabalho, você não consegue realizar um trabalho, ou então precisa de uma cura referente a você se sentir capaz, não desempenhar um trabalho, porque isso eu acabei de falar, mas se sentir capaz de ser uma pessoa próspera, de alcançar dinheiro, monetização. Tem muita negatividade nesse campo. E essa negatividade precisa ser retirada para esse caminho se abrir. Aqui é a carta do doente, a carta do diabo e a carta do homem. Para muitos, esse contexto foi trazido, se foi uma pessoa só, foi trazido por um homem, né? Essa tristeza. Eu falo isso porque aqui vem justamente a maldade, o casamento e o homem. Aquilo que eu falei para vocês sobre uma maldade, um abandono trazido. E aqui também termina com a carta do homem. Então eu vejo que aqui não é você, é a outra pessoa. Que trouxe negatividade, fez com que você se sentisse doente, como eu falei, no sentido de você não ter forças para poder se movimentar mais. E o que o coletivo tem que fazer em relação a essa questão? O que o coletivo tem que fazer? A cabra. A família. A floresta. Aqui eu estou vendo muito ambiente com água. Olha aqui, água, água, água. Ou seja, cura emocional é necessária também, porque para muitos o profissional financeiro está associado ao emocional. Deveria estar para todos, né, gente? Porque aqui a gente está na 3D, então isso é muito importante. Não adianta a gente querer ficar naquela coisa de que dinheiro não traz felicidade, que mesmo o profissional não estando bem. Não, 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 não. Não vem com essa ideia não, que isso é crença limitante. É isso que faz os poderosos, né, que estão lá no auge, continuarem no auge. Você ter a ideia de que, tá bom para você um conformismo em relação ao financeiro, em relação ao profissional. A morte, não, é necessário cultivar isso sim. Então, enfim, eu vejo aqui muito uma questão de natureza no geral. Olha aqui, montanha, montanha, montanha.
verde, 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 água, água, água. Então você deve ir para ambientes naturais que possuam esses três elementos aqui, né? Montanhas, água e verde. Cachoeira, mar. Ah, tá. Para fazer essa limpeza. E trazer de volta essa obstinação. Força, vigor. Essa carta sempre me lembra muito a questão da carta montanhesa, né? A cabra montanhesa. De certa forma, essas cartas aqui se completam. Olha, eu não quero trazer essa questão de espiritualidade aqui, tá? Mas se veio a ideia aqui, é porque precisa ser revelada. Para muitos, a sua força está em Iemanjá, Oxóssi, Caboclos, Xangô. Iemanjá, Oxóssi, Caboclos e Xangô. Montanha, água, floresta, verde. Eu tô falando porque pode... Baú. Pode ser algo que bata o martelo aí pra vocês, tá? Tá vendo? Muito verde. Muita cura virá através desse contato. Olha, mais verde. Dinheiro, prosperidade. A linha ancestral também. Familiares. Pode ser que alguns tenham familiares, alguns acreditam nisso, né? Que trabalham como guias de vocês. Quando a gente fala de família, a gente não fala só de uma família ancestral no sentido de uma família que você conheceu. Mar. Olha aí, só confirmando. Eu retirei a carta, tá, gente? Mas esse baralho aqui, em tese, ele é um baralho voltado às energias e forças de Iemanjá. É porque eu não quis uma conotação espiritual, proteção divina. Tô acabando de falar sobre a questão de conotação de... Para vocês, talvez isso seja importante. O mundo. Para esse alcance de vocês, é necessário. A carta do mar só me confirma aquela ideia de Iemanjá. Eu tava falando aqui, esse baralho, ele é como se ele fosse voltado às forças de Iemanjá. E o mar, nesse baralho, volta sempre a falar, né? Ele fala sobre prosperidade, abundância, riqueza, fartura, que é de onde vem a riqueza, né? De muitas famílias, por exemplo. Tá vendo? A morte, o baú ou o dinheiro. É preciso deixar algum ciclo finalizar. Largar a teimosia, deixar algo morrer, algum ciclo finalizar, alguma ideia finalizar e encontrar novos mares. Tem alguma coisa... O baú tá me falando sobre a questão de algo guardado. Me surgiu a ideia aqui para alguns... Você... É uma pequena mensagem, tá? Pode ser que ressoe de maneira aí, isolada. Você que é aquele tipo de pessoa que faz muita economia, porque você acha que quanto mais você economizar, mais você vai ter. Esse dinheiro ele precisa fluir. Como as águas de um rio, né? Esse dinheiro ele precisa fluir. Não adianta você ficar guardando achando que quanto mais você guarda, mais você vai ter. Porque você pode estar percebendo que você tenta guardar, você tenta economizar, e parece não só o dinheiro ele escorre, como o dinheiro vai embora muito rápido. Ou não adianta você guardar que você nunca consegue alcançar o objetivo. A natureza, a árvore, ela nunca está, por mais que pareça que ela está fixa ali, ela está sempre em movimentação, ela está sempre em crescimento, está sempre em metamorfose. Por mais que aos nossos olhos nós não consigamos ver, está sempre em evolução, está sempre crescendo, está sempre mudando. A natureza está sempre em mudança, está sempre em transformação, sempre num fluxo de mudança. Então o dinheiro ele também precisa desse fluxo. Não adianta você querer guardar e achar que você vai ter mais.
E aqui, lembrei da outra mensagem. Você precisa é, se desvencilhar de lembranças. Lembranças que vocês podem ter, precisa fazer algum tipo de trabalho voltado à questão de lembrança, principalmente ao que se refere a padrões que você teve em relação à família. Mágoas, ressentimentos, coisas que vocês guardam de negativos em relação. Padrões hereditários que fazem mal em relação à prosperidade, ideias que foram passadas para vocês sobre prosperidade, abundância e dinheiro, vocês precisam ressignificar isso. Estudar sobre questões frequenciais e vibracionais que te levem ao dinheiro. Me surgiu aqui a ideia que Oxóssi e para alguns Iemanjá também, mas Oxóssi e caboclos principalmente fala muito sobre a questão da abundância, fartura, né? Alguma associação com eles aí para talvez para alguns de vocês será necessário. Tá vendo aqui? Todas as direções que eu consigo visualizar aqui parece que confirmam as mesmas mensagens. Carta da floresta, carta do dinheiro e carta do mundo. Para chegar a algum objetivo que vocês tenham aí, para construir algo, vocês precisam, como eu já falei para vocês, né, se associar a essas energias que trazem, falam sobre a questão da natureza, sobre fartura, abundância, prosperidade. Eu sempre tento tirar a minha tiragem, por vezes eu consigo, né? Tirar dessa questão do espiritual, mas sempre volta. Sempre tem alguma coisa aqui voltada a isso. Ou é algum auxílio que vocês precisam em relação a isso, né? Ou é alguma coisa referente ou é algum embasamento que vocês precisam em relação ao espiritual, ou algum trabalho que vocês fazem que é nessa área. A torre. Eu sempre esqueço de falar, gente, não adianta. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação aos baralhos que eu jogo aqui, em relação aos tarôs, vocês perguntam aí nos comentários que eu falo pra vocês. Não vou nem tentar mais, eu sempre acabo esquecendo. Mas antes foi o oráculo energético e esse aqui é o tarô negro. O julgamento. Quase as mesmas cartas caíram no tiragem anterior que eu fiz. Então pode ser que tenha alguma conexão. O louco. Tá vendo? Só que a mensagem aqui tá mais específica ainda do que o outro. Você precisa deixar algo ruir, ou alguma coisa que ruiu para vocês precisam aceitar e tomar a decisão de se jogar no novo. Aí vem aquela ideia novamente de limpeza. Vocês precisam fazer a limpeza em relação a alguma coisa. Em relação a alguma coisa que partiu, em relação a alguma ideia, ramificações, coisas que ainda ficaram em relação a alguma experiência negativa que vocês tiveram. Mas a torre, para mim, ela sempre fala sobre uma, pelo menos nesse tarot aqui, no tarot das bruxas, sempre me fala sobre algo que realmente precisava ruir. O que chamam de intervenção divina, né? Algo que venha. Algumas pessoas chamam essa carta aqui também de a mão de Deus. É alguma coisa que precisava realmente cair para que houvesse um crescimento ou uma decisão de ir para algo novo. Pode ser também que vocês estavam num fluxo eterno e constante de algo que não fluía, algo que não frutificava, algo que não era próspero, mas vocês não tomavam a decisão de seguir em frente, seguir por outro caminho, ou então seguir com novos ares. Para cada um vai ser de uma forma. Eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Eu vou tirar o conselho final porque a gente está acabando falando mais do mesmo, né, gente?
Então acho que vocês entenderam tudo que eu quis trazer aqui. Falar mais sobre isso é só ficar, como ver aqui o termo, desses termos velhos, ultrapassados, mas ver essa coisa aqui de chover no molhado. Eu não suporto quando ver essas coisas na minha cabeça de coisa antiquada, sabe? O baú. Chover no molhado. Mas foi a ideia, foi a mensagem que veio aqui. Mais do mesmo é o que eu quis dizer. Segredo. Pássaro. De novo a mensagem que veio na última. Quem estiver assistindo agora, essa tiragem deve ir às 18 horas de segunda-feira. A tiragem de 7 e 7 da manhã. De segunda também, de hoje, para quem estiver assistindo na segunda, né? Fala sobre a questão do tesouro precisar ser guardado. Vocês não comunicarem isso para outras pessoas, mas no sentido de vocês não ficar pedindo opiniões para outras pessoas. É para vocês seguir a intuição de vocês. Porque senão isso vai acabar confundindo o cavalo. E aí, já que a tirada for para um meio mesmo que não era o que eu queria, esse pássaro aqui pode estar falando sobre uma intuição ou principalmente sobre algo que seja voltado a alguma mensagem espiritual. O medo. A mulher. A mulher ela também fala sobre a questão do yin, sobre a questão da intuição, né? Coração. Fala sobre a questão de acolhimento, de se doar. Vou aceitar. Caíram muitos, mas vou aceitar. A grávida. A alegria. O seu trabalho envolve cuidar de pessoas. As chaves. A floresta. As flores. Num contexto geral, eu já vejo aqui uma questão de cuidados, né? E que esse é o caminho. A floresta aqui está me falando muito sobre uma questão de comunidade, né? As árvores, para quem estudou, para quem estuda, para quem sabe, tem uma questão de conexão uma com a outra. Então a chave está em cura, em se conectar. E isso traz alegria para vocês, de certa forma. Talvez vocês tinham essa alegria foi perdida. Eu tô entendendo. Vocês têm medo de se movimentar em relação à questão de tudo que se refere a essa questão do se doar, acolhimento. Tem medo de acolher de novo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui. E é para vocês ouvirem o seu interno. Gente, a mensagem foi muito boa, né? Eu entendi tudo aqui, mas foi para esse lado aqui mais espiritual, eu não gosto muito não. Acho que já falei tudo que eu precisava falar para vocês, tá? Então é isso a mensagem, é essa a mensagem, tá? Para quem tiver ressoado essa energia aqui, pegue aquilo que ressoar, né? Se tiver ressoado, deixa aqui nos comentários, não deixe de deixar aqui nos comentários se isso ressoou com vocês, se fez algum sentido. E deixe também quem ainda não tiver deixado por qual meio você chegar aqui no canal. Se foi através de alguma indicação, se foi através de divulgação do meu trabalho ou através da própria indicação da plataforma, tá? Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui!